Quem aqui já teve a experiência, a oportunidade, ou então, a infelicidade? Eu estava com Israel essa semana e vi o Israel fazendo isso. Mas eu sei que muitos aqui já fizeram. Quem já teve a infelicidade de pegar o telefone e ligar para uma companhia telefônica, para um banco, para cancelar uma linha ou para modificar? Quem já teve essa oportunidade? Levanta a mão. Foi fácil, gente? Foi tranquilo? Você cai naquele teleatendimento e só Jesus, não é verdade? Porque começa aquele negócio ali que não tem fim, e as pessoas vêm com aquele discurso pronto. O que dá mais raiva é quando você fica ali, provavelmente você já deve ter passado por isso, você fica uns 20 minutos contando a tua história triste para a pessoa, e a pessoa, tudo bem, eu vou te transferir, e aí te transfere, mas aí a pessoa pergunta tudo de novo. Você tem que contar a história toda de novo, e aí quando a ligação não cai, às vezes você é transferido mais umas 2 vezes. É verdade ou é só comigo que isso acontece? Tem gente que está aí para ajudar, que foi contratado para ajudar, que recebe um salário para te ajudar, sabia? Para você cancelar uma conta de celular, para você pagar mudar de endereço, para você mudar o seu plano. Só que nem sempre essa ajuda vem. E aí ela vem, com aquelas coisas e dá uma raiva, a gente fica desesperado. Mas a pergunta que eu tenho, e é essa pergunta vai caminhar conosco durante o mês de fevereiro, mas e se fosse real? E se todas as pessoas que viessem te ajudar, realmente te ajudassem? Imagina, você ligar para um telemarketing, em 3 minutos seu problema está resolvido. 3 minutos você nem foi atendido ainda, você começou a ouvir a musiquinha que vai fazer a propaganda, não é verdade? Imagina, se realmente as pessoas te ajudassem. E é sobre isso que nós vamos falar, porque ao longo do mês de fevereiro, nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito mal visto, ou pelo menos mal praticado nas igrejas do século 21. Eu quero ler um texto com você da Bíblia, que está lá no Evangelho de Mateus. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é cristão, você está no lugar certo, você está no lugar certo. Se você não é cristão, se Deus é uma dúvida para você, não se incomode. Mateus foi um dos livros que conta a história de Jesus. 4 pessoas escreveram essa história, uma delas foi Mateus, e é a versão dele de uma história maravilhosa, que se você nunca leu, eu recomendo que você leia. E no capítulo 20 desse texto, nós temos uma passagem, um pedaço da história de Jesus, que vai começar a série desse mês. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Se alguém está do seu lado aí, não tem uma Bíblia, se você puder estar junto, esteja com ele. Mateus 20, a partir do versículo 17. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. Uma mãe chegou perto de Jesus e, o adorando, pediu um favor. Mãe é tudo igual, gente, desde a época da Bíblia. Mãe sempre, você vai ver a história dessa mãe aqui, vai ver que não é igual a minha, é igualzinho, só muda de endereço. E ela pediu um favor, essa mãe, para Jesus. Perguntou-lhe: o que queres? E ela respondeu: olha, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podes vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Briga também, gente, não é novidade, desde a Bíblia tem. Começou um zum, uma briga, e então Jesus, chamando os 12, disse o seguinte: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário,
quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que está escrito aí na sua Bíblia? O que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o que? O vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para quê? Para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. A gente está diante de uma história que acontece em todos os lares, na maioria deles. A mãe defendendo um filho, pedindo um favorzinho a mais, às vezes não é a mãe, às vezes é a avó. Eu fui criado pela minha avó que tal, não sei o quê. E o filho faz uma bagunça, a filha faz uma bagunça, a avó vai ali, passa a mão na cabeça. E não foi diferente. Jesus, ele veio para os seus discípulos e falou: olha, vai acontecer um problema agora. A gente vai para um lugar e vai dar errado, vai ser complicado daqui para frente. E aí a mãe, preocupada em ouvir aquilo ali, o que ela faz? Opa, eu vou dar um jeito de botar os meus filhos num lugar melhorzinho. Mãe é mãe, né? Mãe serve para isso, né? Como eu sou pai, eu não falo, mas minha mãe, minha esposa, ela deve fazer isso em algum momento. E aí Jesus olha para ela e fala assim: você não sabe o que você me pediu. E os outros discípulos ouvem aquilo e ficam revoltados. Como é que pode? Como é que pode eles pedirem isso? E aí dá uma confusão. E aí Jesus vem com a seguinte frase: os governadores desse mundo são autoridades, mas com vocês, meus discípulos, é diferente. A regra de vocês é diferente. A regra de vocês é o seguinte: você quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro na fila lá do céu? Então é o seguinte: seja servo. Sirva as pessoas, porque eu, Jesus, não vim para ser servido, mas para servir. Isso foi o que nós lemos aqui agora. E hoje nós vamos ter apenas uma introdução, bem rápida, para que a gente possa orar junto e entender aonde nós vamos caminhar ao longo desse mês de fevereiro. Se você puder, não falte ao longo dessa série. O serviço, ele é muito bonito de se ouvir, mas ele é muito difícil de se executar. No fundo, poucas pessoas querem servir. No fundo, muitas pessoas querem ser servidas, mesmo quando não pensam muito nisso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nas igrejas de hoje, as pessoas têm um discurso, seja você cristão ou não, seja você entrando aqui a primeira vez ou não, eu vou te contar uma história. As pessoas têm o seguinte discurso: eu vou para receber. Eu quero receber de Deus. Eu quero mais de Deus. As músicas que muitos de nós cristãos acabam cantando são essas: mais, eu quero receber, eu quero restituir, eu quero de volta aquilo que é meu. E a gente pede, a gente começa a querer, e a gente, em muitos momentos, sem querer, acaba colocando Jesus numa posição de servo nosso, de empregado. E aí a coisa aperta em casa, eu preciso de botar o meu joelho no chão, porque Deus vai resolver o meu pepino aí que eu acabei arrumando. E Deus, ele é procurado no momento em que nós queremos algo. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, procuram o Evangelho desse jeito. E essa mãe não foi diferente. É interessante que quando você lê essa mesma história contada no outro livro, no livro de Marcos, mas tem uma diferença, porque aí você pode estar pensando: mas foi culpa da mãe, os discípulos não queriam isso. O livro de Marcos, ele vai mais além, ele vai mais fundo, ele pega mais pesado, ele dá nome aos discípulos, Tiago e João. E ele diz no livro de Marcos que não foi só a mãe, mas que eles dois, se você ler essa mesma história, Marcos capítulo 10, você vai ver lá que eles dois fizeram esse pedido. Então claro que o Evangelho é uma versão de cada um que enxerga. Se você pega as duas versões, provavelmente é o que mais há de completo. Os três, a mãe e os dois filhos, queriam esse negócio. Deus, dá um jeitinho aí de eu ficar bem na fita. Dá um jeitinho aí de quando chegar no céu, eu não ficar com problema, eu estar lá do teu ladão lá, dando ordem, sendo um na tua direita e um na tua esquerda. E aí Jesus quebra com essa situação. E Jesus fala: olha, o serviço é importante. E ao longo desse mês de fevereiro, nós vamos falar para mim e para você o quanto é importante você pensar em servir. Nossa igreja está crescendo, graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus?
Sabe quantas pessoas, queridos, tinham no culto das 19 horas? Esse culto, quando nós chegamos há 2 anos atrás, 19, olha para o seu lado aí, tem mais de 19, não tem? Graças a Deus, você pode dizer graças a Deus, que gente bonita. Só que isso gera pormenores, gera linhas menores no contrato. Existe uma média de igreja, de frequência nas igrejas do mundo todo, e eu já falei sobre isso aqui. Se você já me ouviu falar, você sabe qual é a resposta. Em geral, nas igrejas do mundo todo, a média de frequência, você sabe qual é? 70 pessoas. Pastor, é muito pouco. Talvez essa noite aqui a gente tenha mais do que isso. Então a gente está acima da média. Está acima da média. Já imaginou? No mundo inteiro, a média de frequência, de assiduidade nas igrejas, independente de qual seja, é de 70 pessoas. E você sabe por quê? Fizeram uma pesquisa. Porque 70 pessoas é um número razoável que uma família pastoral sozinha consegue mais ou menos cuidar. E o que acontece? Se a média no mundo todo é de 70, o que está dizendo por trás disso? Que só a família pastoral tem se desenvolvido um ministério de, no fundo, cuidar de pessoas. Isso está errado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. A nossa igreja está crescendo e graças a Deus porque ela está crescendo. Tem gente chegando, tem gente que eu ainda não sei o nome, tem gente que eu estou aprendendo, tem gente que eu estou conhecendo, mas tem gente que você conhece porque você convidou para vir aqui. E o serviço, ele é algo que não tem limite de idade, não tem tempo de igreja, não tem conhecimento bíblico. Não, você precisa conhecer a Bíblia, todos os livros da Bíblia para poder ser. Não existe isso. Nessa introdução eu queria dar 3 pontos muito claros para você do porquê o serviço é importante. O primeiro deles, porque o serviço não é opcional. Se você é cristão, se você está visitando a gente, aproveita. Mas não fica visitando muito tempo não. Se está gostando dessa igreja, vem para cá. A gente vai falar sobre isso no final do culto. Mas se você está visitando, a gente quer te servir. Você é convidado VIP nessa igreja. Eu não sei se você já reparou, se você já foi em alguma igreja que tem espaços reservados. Isso não existe aqui. Não existe área reservada nessa igreja. Para líderes, para pastores, existe um lugar onde você pode se assentar aonde você quiser, seja no primeiro, seja no último banco. Você é bem-vindo, você é bem-vinda nesse lugar, amém? Você sinta-se à vontade aqui. E nós queremos servir você. Mas agora eu falo para quem é cristão, cristã. Se você um dia disse para Deus, eu me converti, Jesus é o Senhor da minha vida, está lá. Não é uma opção para você. Está lá no seu contrato de cristianismo, serviço. Jesus fala para você aqui, você quer ser o primeiro, você quer viver nos meus moldes, seja você quem sirva. Já parou para pensar nisso? Pastor, isso é duro, porque eu achei que eu ia ficar só no bem bom, cantar meu louvorzinho lá na igreja, pular para cá. Não, existe algo a mais. Mas esse algo a mais não é uma opção, sabe? Não é igual quando você vai comprar um carro na concessionária e você pode botar o ar-condicionado ou não, direção hidráulica ou não, ou você pode botar um vidro elétrico ou não. Não tem. Se você quer realmente viver a vida que Cristo tem para você e experimentar do melhor dela, o serviço é algo obrigatório. Por isso essa frase não é uma pergunta, essa frase não tem um ponto de interrogação no final. Essa frase tem que ser a frase que no final de fevereiro todos nós estaremos dizendo: pastor, eu posso ajudar, pastor, eu posso ajudar, pastor, eu posso trabalhar para o reino de Deus, pastor, eu posso servir nessa área, pastor, não precisa servir nessa área. Atos capítulo 6 conta da primeira briga da igreja. A igreja começou a crescer e teve uma briguinha, porque algumas pessoas estavam sem comida, e foi aquela confusão, e os apóstolos falaram: opa, precisamos dividir as coisas, porque a nós não compete isso, a nós compete o ministério da oração e da palavra. E aí se instituiu um corpo de pessoas que começaram a servir. Serviço é algo consequente da vida cristã. Pastor, a igreja, ela existe por causa disso? Não. Nós não existimos para fazer ação social, não existimos
para fazer benfeitorias no bairro. Sabe por quê? Porque isso tudo, se a gente fizer mal feito, outras organizações vão fazer bem feito, e às vezes fazem. Organizações não governamentais, organizações espíritas, organizações sem bandeira, às vezes têm feito um projeto de ação social muito melhor do que os cristãos. Agora, tem uma área que se a igreja parar de fazer, ninguém mais faz. A igreja não serve para a educação, esse não é o propósito principal, porque o Estado vai educar, bem ou mal ele vai educar, mas tem uma área que, se nós não fizermos, ninguém vai fazer. É a área da evangelização, de falar do amor de Deus, de demonstrar e transbordar quem é Jesus. Se isso não acontecer, ninguém vai fazer isso. E o serviço está nisso. Nós não servimos porque a igreja diz que se a gente não servir, a gente não vai poder estar lá. Não. Como eu sempre digo aqui, ninguém é obrigado a nada, mas no cristianismo existe algo que não é opcional para você. O serviço vem como uma consequência, mas não é só isso. Em segundo lugar, o serviço, ele é prazeroso. Quando você entende quem é Jesus, você começa a servir e você começa a sentir prazer em servir. Eu fui convidado para pregar em um congresso de jovens na Costa Rica. E quando você ouve esse nome, quem gosta de esporte, quem gosta de praia, quem pesquisa, sabe que a Costa Rica é um lugar maravilhoso, com praias maravilhosas, com ondas excelentes, com vulcões bonitos em erupção, paisagens maravilhosas. E no ano passado eu fui convidado para pregar para um congresso de jovens. No meio do congresso de jovens nós falamos: olha, nós vamos ter um projeto de serviço. Eu falei: vamos lá. E nós fomos para um lugar que nada tinha de maravilhoso. Nós fomos para um dos lixões de Costa Rica. E nós chegamos lá naquele lixão, e aqueles animais, urubu, um monte de coisa acontecendo, e não está muito distante do que a gente tem aqui perto. E aí você imagina: pastor, você foi para Costa Rica, você foi para lá, para um lugar com praias paradisíacas, e você está me falando que você foi para um lixão, pastor? Não tinha coisa mais bonita para fazer? Tinha. E eu cheguei naquele lixão, meus irmãos, e nós estávamos lá, um grupo de missionários, brincando, fazendo algumas recreações com as crianças. Depois nós fomos visitar algumas casas, se é que pode se chamar de casa, pedaços de madeira mal um encostado no outro, pessoas que vieram ilegais da Nicarágua e se alojaram ali, e a polícia não tira porque não tem o que fazer com elas. Então ali naquela subvida não tem nada. E aquelas pessoas ali não tem roupa, não tem calçado, não tem saneamento, não tem nada. E nós entrávamos na casa daquelas pessoas e dávamos um alimento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e lágrimas escorriam dos olhos daquelas pessoas. E nós estávamos ali servindo aquelas pessoas. Sabe o que aconteceu no fim do dia? Foi muito bom ter ido na Costa Rica. Foi muito bom ter conhecido um lugar bonito. Eu já tive a oportunidade de ir lá mais de uma vez, mas desse dia em diante, e nesse dia, eu confesso para vocês, foi o auge da minha viagem. E eu fui dormir com um senso, com uma alegria no meu coração. Eu fui dormir feliz por ter tido o privilégio de servir a famílias que talvez eu nunca mais encontre, de dar 1 quilo de arroz que não vai resolver o problema daquelas famílias, mas naquele momento ter sido um instrumento de Deus para abençoar aquelas famílias. Sabe, tem tantas pessoas que não são cristãs e que têm feito isso. Tem um projeto chamado Médicos Sem Fronteira, médicos ateus, budistas, hinduístas, de todas as religiões, e se doam e sabem do prazer do serviço. E eu quero incomodar você nesse mês de fevereiro, porque o serviço é fundamental para que essa igreja continue crescendo de uma forma saudável e espiritual. Acho que você já está entendendo onde eu quero chegar, porque no final do mês de fevereiro nós precisamos responder a essa pergunta. Eu acho que se eu perguntar para você agora: você quer que essa igreja cresça? Eu acho que eu sei qual vai ser a resposta. Provavelmente sim. Eu quero, pastor, eu quero ver mais gente aqui.
Mas se eu perguntar para você, você tem consciência de que para essa igreja crescer, o seu serviço vai fazer a diferença? E aí eu perguntar de novo, você quer que essa igreja cresça? Aí você vai parar para pensar. Eu quero que essa igreja cresça e muito. Eu quero que o bairro de Botafogo olhe para esse lugar e reconheça homens e mulheres que servem a sociedade. Sabe, pessoal, tem tanta coisa que pode ser feita. Algumas têm sido feitas todas as terças e quintas, meus irmãos. Nós servimos jovens e adultos utilizando o nosso salão para que eles possam treinar jiu-jitsu. Sabe, de segunda a sexta nós servimos a mais de 100 alunos da Fundação Roberto Marinho para que eles possam terminar o segundo grau. Sabe, nós temos um pedido agora do Narcóticos Anônimos para ter uma sala aqui na igreja, e a nossa vontade é que eles tenham, e nós queremos servir, mas isso é muito pouco para essa igreja crescer, de forma saudável, para essa igreja passar e superar a meta mundial de 70 pessoas de forma saudável. Eu, você, cada um de nós precisa falar essa frase: eu posso ajudar. Mas eu não sei falar em público, eu não tenho tantos talentos assim, eu não sei cantar bem. Muitos se enganam, achando que o serviço da igreja está ligado a pregar e a tocar. Isso é o que mais aparece, mas você quer saber bem? Isso dá muito trabalho. Hoje eu estava em casa, eu vou confessar aqui, a gente vai ficando mais velho, eu acho que todo mundo louvou, vai ficar até aliviado. Eu estava em casa falando assim, o ensaio podia começar um pouquinho mais tarde, né? Para eu poder dar uma descansadinha, não é verdade? Ou sou só eu? Porque a gente cansa. Mas o serviço é isso. É saber que quando a gente está aqui ministrando, a igreja está recebendo da presença do Senhor, por causa de servos e servas do Senhor que estão aqui. O serviço é você descobrir que tem coisas para serem feitas, e ao longo do mês de fevereiro você vai ter oportunidade de acesso a todas as áreas de serviço dessa igreja. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. E em último lugar, para essa introdução dessa série, o serviço nos faz enxergar o verdadeiro sentido da vida, a vida com V maiúsculo. Porque Jesus fala para que ele veio nesse texto. E Jesus chega para mim, para você, para esses irmãos, para essa briga que a mãe acabou colocando os filhos, e fala: olha, para. Eu vou dizer para vocês para que eu vim. Eu vou dizer para vocês qual é o real sentido da vida. Eu vou dizer para vocês para que ser crente, para que me seguir, para que ser meu discípulo. Olha, para servir e não para ser servido. E se você tiver isso no seu coração, você pode ser aposentado, você pode estar desempregado, ou você pode ter um cargo de gerência, de diretoria numa multinacional, não importa. Você vai entender que quanto mais servidão, melhor. Você está entendendo onde eu quero chegar? Pastor, será que eu posso servir sendo dono de casa? Será que eu posso servir dirigindo um carro? Será que eu posso servir sendo motorista do Uber? Será que eu posso servir sendo advogado? Será que eu posso servir sendo médico? Hoje nós estávamos vendo aqui o pastor Rodolfo se emocionando de manhã, porque uma inseminação que foi feita debaixo de oração estava sendo consagrada ao Senhor aqui no culto das 11 como um fruto de um milagre. Amém ou não amém? Isso é serviço. E para dizer, através da minha profissão, do que eu estudei, eu vou orar e Deus vai fazer a parte dele. E a gente estava aqui hoje abençoando e consagrando a Beatriz. Você pode servir ao Carlos Eduardo e a Alessandra e ao Eduardo. Sabe como? Vou falar um negócio aqui, você pode fazer quando o culto acabar, eles vão me agradecer. Escreve num papelzinho aí assim, Vale Night. Aí entrega para eles e bota seu nome, bota seu telefone, bota todos os contatos. Aí quando eles estiverem muito cansados, você faz o seguinte: quando você estiver muito cansado, pega o Vale Night e me liga, usa. E eu fico com o seu filho durante algumas horas para você ir no cinema, namorar. Para você dar um pulinho na praia. Quem está afim de servir? Bota aí, faz um Vale Night, entrega na mão do Eduardo e da Alessandra. Olha, está aqui um Vale Night para você, de presente. Está vendo como a gente pode servir? Serviço é fundamental para que a igreja cresça de forma saudável. Crescer
a igreja pode crescer, mas de forma saudável, como diz a Bíblia no Salmo 1, vai depender dos servos e servas que Deus colocar nela. Que esse hashtag posso ajudar possa te acompanhar ao longo desse ano, e que isso não seja uma pergunta, que no final do mês de fevereiro, ao longo de todas as mensagens que você vai ouvir aqui sobre serviço, você possa falar, tá bom, eu já entendi, não é uma pergunta, em que eu posso ajudar? E você vai ter oportunidade de se inscrever, vai ter oportunidade de viver isso. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Nós vamos ceiar nessa noite, temos muitas coisas ainda que vão acontecer aqui, mas eu quero orar por você. Você não precisa vir no altar, mas o serviço, ele não é natural, porque Jesus disse nesse texto que os governadores estão acostumados a mandar. Você sabe, às vezes dá vontade de fazer um abaixo-assinado e pedir para um grupo muito grande de pessoas escrever numa folha de papel simplesmente o significado da palavra ministro, ministério, e mandar para Brasília com o máximo de assinaturas possível. Vai no dicionário e procura a palavra ministério. Sabe o que significa ministério? Serviço. Já parou para pensar que o ministro dos transportes deveria ser aquele que nos serve na área do transporte? Ia mudar muita coisa, não é? Se ao invés de ele ser servido com 40, 50 cargos à disposição, e carros e roupas e salários estratosféricos, ele virasse para nós de verdade, ou ela, eu vou servir a minha sociedade através, ia mudar muito, não ia? Um vereador, um presidente que assume um ministério de serviço, dá vontade, né, de escrever, mas dentro da igreja não é diferente. Assumir cargos dentro da igreja não é ganhar status, não é ficar mais importante. Agora ele é mais importante, ela é mais importante, é líder do departamento tal. Eu não gosto muito da palavra líder, eu gosto mais da palavra responsável. Eu prefiro chamar as pessoas de responsável pelo ministério tal, é mais forte. Líder é a glória, responsável é o peso do trabalho. Quantos querem ser responsáveis por ministérios formais ou informais dessa igreja ao longo de 2018? Essa é a minha oração. Vamos fechar nossos olhos? Começa a pensar sobre isso, e ao longo do mês de fevereiro você vai ter o mês todo para tomar decisões de serviço, para que essa igreja dobre, triplique, mas não de forma artificial, de forma serva, de forma natural, de forma orgânica, como Deus quer. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por esse início de série. Pai, que essa frase, que essas palavras possam ajudar, que nós possamos realmente ver mãos levantadas aqui, ao longo desse mês, se prontificando para servir, se prontificando para te servir, porque a tua palavra diz, o teu plano não é vir para ser servido, o teu plano é vir para servir. E se nós queremos enxergar o real sentido da vida, esse sentido se encontra em você, e você é aquele que serve, é aquele que toma a sua cruz. Senhor, e nós te pedimos isso, começa a gerar maturidade, que esse seja um ano em que a tua igreja avance, não apenas em criatividade, em alegria, mas em maturidade e serviço. Porque no final do ano, se nós enxergarmos mais servos, mais servas, mais pessoas comprometidas com quem você é, nós teremos uma igreja muito maior em todos os níveis, Senhor, e passaremos da média, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos ceiar nessa noite, e que essa ceia, porque uma das coisas da ceia é o compromisso, é a lembrança. E você vai sair do seu lugar quando você vier ceiar, e você vai pensar no que foi falado aqui. Eu posso ajudar, eu posso ajudar. E você vai começar a pensar sobre isso, e Deus vai começar a incomodar o seu coração. Pastor, mas eu sou novo na igreja, eu sou nova na igreja, eu estou na classe. Não, nós vamos falar sobre isso antes do culto acabar. Você vai ter a oportunidade de servir. Essa igreja não tem algumas regrinhas bobas que não precisam ter para que você possa servir.